do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, em nome de Jesus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra de Deus, em nome de Jesus, irmãos. Deus, sempre tem direção para a nossa vida e nós vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus. Presta atenção na palavra. Consagra o seu dia, nunca se esqueça disso, consagre, coloque as coisas na presença de Deus e saiba que o Senhor está tomando conta de cada situação em nome de Jesus. Olha só, vamos ler aqui em nome de Jesus, Gênesis, vamos começar em Gênesis aqui, né? No começo, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, muito simples. Já conhecemos essa palavra e vamos falar aqui. Presta atenção. As coisas estão acontecendo. Não existe nada que está sem movimento. Para mim e para você, a gente fica naquela agonia, esperando as coisas acontecer. Irmão, em nome de Jesus, continua crendo na graça e na misericórdia de Deus. Continua crendo na bondade do Senhor, as coisas estão acontecendo. Não tem nada que isso aqui está parado, não está acontecendo nada, não estou vendo nada acontecer, querido. Em nome de Jesus, creia, as coisas estão acontecendo sim, e Deus está fazendo as coisas sim. O Espírito Santo está se movimentando. Se eu e você não estamos vendo, não estamos entendendo, continua caminhando em nome de Jesus. O que acontece? Todo princípio na nossa vida é meio sem entender. Todo novo princípio, por exemplo, todo projeto de Deus, tá? Todo propósito de Deus, todo projeto de Deus vai acontecer na nossa vida e nós ficamos ali sem saber o que fazer, como fazer, nós não entendemos direito. Olha, isso aqui faz assim, tal coisa, fica sem forma, né? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas, está tudo escuro. Eu não sei o que está acontecendo, o Espírito Santo continua se movimentando, querido, em nome de Jesus. Deus continua fazendo as coisas em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O que eu vou fazer? E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que eu preciso entender? De maneira bem clarinha, de maneira bem sensata, o que você vai fazer? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Para a situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, o que nós vamos fazer? Vamos trazer a palavra, que aí a gente vai ter luz. Tá sem forma, tá vazio, o Espírito Santo está se movimentando. Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que é a luz de Deus para nós? É a palavra. Traz luz para essa situação, traz a palavra, traz um comparativo com a palavra de Deus. O que nós vamos fazer nessa situação? Para onde, quais as decisões tomar? É isso. Traz luz. Joga luz nessa situação. Tá acontecendo o quê? Tá acontecendo isso. Então, peraí. O que a palavra diz em relação a isso que você está vivendo? Tá, a palavra. O que você está querendo fazer? Traz a palavra, que vai ter direção. Vamos continuando aqui. E o servo de Deus, e o servo do homem de Deus, 2 Reis 6,15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo disse: ai, meu senhor, o que faremos? Presta atenção. Você já sabe o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui? Deus está fazendo alguma coisa. Nós gostamos muito dessa parte que diz assim, que Deus orou perdão, irmãos, que o Eliseu orou e Deus respondeu e o
menino lá passou a enxergar, não foi? Então, primeira parte, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Às vezes, Deus nos fala alguma coisa, e por que ele nos fala alguma coisa? Nos abre a visão para alguma coisa. E eu e você temos aquilo por coisas simples. Por exemplo, o menino estava lá, não estava com Eliseu, o ajudante dele, o servo dele? E aí ele falou: o que nós vamos fazer agora? Aí, o que nós vamos fazer agora? Ó? Mas são os que estão conosco, dos que estão com ele. Eliseu falou, já estava enxergando o mundo espiritual, já tinha entendido o que estava acontecendo. Então ele orou e o menino passou a enxergar. Ó, e disse ele: não tem, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço que lhe abra peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Presta atenção. A cidade está cercada. Projeto novo de Deus na nossa vida. Nós não estamos enxergando. Está tudo sem forma e vazio, não é isso? Aí o Espírito Santo está se movimentando. O que o Eliseu falou para o menino? Ô menino, fica em paz aí, tá tudo em paz, mas são os que estão conosco. Mas ele não estava enxergando. Às vezes nós não estamos enxergando as coisas novas de Deus que vão e que estão para acontecer na nossa vida. Presta atenção. Deus abriu os olhos? Abriu. Ele viu que o lugar estava cercado com cavalos e carros de fogo, para livrar ele daquele povo que foi lá para pegar eles. Né? Você sabe do começo da história. Eliseu, Deus dá a revelação do sonho do rei da Síria, do que o rei da Síria conversava, e o Eliseu falava para o rei de Israel, para se guardar e tal. Presta atenção, tudo Deus tem um propósito. Nada é por acaso, Deus fez isso por isso. Não, ele tem um propósito, grande ou pequeno para mim e para a sua vida, mas ele tem um propósito. Abriu os olhos do menino. Então, a segunda parte. Primeiro, está sem forma, está vazio. Não estou entendendo nada. O Espírito Santo está se movimentando. Disse Deus, haja luz. O que eu vou fazer? Lâmpada para o meu pé a tua palavra. Vou trazer luz para essa situação, certo? Aí Deus abre os olhos, trouxe luz através da palavra. Movimento espiritual. O Espírito Santo está se movimentando. Movimento sobrenatural de Deus. Deus abre os olhos do Eliseu, que já estava com os olhos abertos para aquela situação. E Deus abriu os olhos do menino ali. Ele passou a enxergar o que estava acontecendo. Agora, isso daí não é só porque... Só de falar que era para abrir os olhos do menino já era uma coisa grande, extraordinária, não é isso? Ele passou a enxergar, muitas vezes nós estamos sem enxergar. Então Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Agora vamos para a segunda parte do projeto. Presta atenção. Então Eliseu lhes disse... Primeiro, do versículo 19, 17, eu estou pulando para o 19, tá? O 18, Eliseu vai fazer uma oração, né? E aqueles homens lá, aqueles soldados ficam todos cegos. Presta atenção, versículo 19. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, e nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-eis ao homem que busca, e os guiou a Samaria. Presta atenção, eu vou pular para o versículo 22. Presta atenção, o que ele fez? Os homens estavam tudo cego. Aqueles soldados lá que foi lá na casa do Eliseu para pegar ele, e o menino ficou morrendo de medo, agora já estão tudo cego. Deus nos dá domínio das situações, presta bem atenção. Se Deus não dá, não deu, então não vai. Mas Deus deu domínio da situação. Então vamos lá. Deus abre os olhos, o Espírito Santo está se movimentando, traz a luz da palavra que nós vamos enxergar. O que Deus fez aqui? Deu domínio para Eliseu da situação. Os caras estavam tudo cego. Ele ouviu a oração, ó, os homens ficou tudo ceguinho lá, não estavam enxergando mais nada e tal, aquela coisa toda. Deus nos dá domínio das situações. Diante dos projetos, das coisas que Deus tem, Ele nos dá domínio da situação. Então vamos andar debaixo daquilo que Deus nos concede. Deus não falou onde que posso tudo daquele fortalece? Nós podemos passar um momento de desafio, um momento que eu não estou entendendo nada, está sem forma, está vazio, está tudo estranho. Mas chega uma hora que ele nos dá direção do que fazer e como fazer. E eu tenho certeza que já está te dando nessa hora. Presta atenção. Olha só. Aí
O versículo 22, do 19, vamos pular para o 22. O rei, ele chega lá perto do rei. Aí o rei fala, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos matar todos eles. Não, 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 não vou não. Aí versículo 22, mas disse, não vos ferirás. Ferirás tu, os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água para que coma e beba. E se vão para o seu senhor. Você não vai matar ninguém. Irmão, o que eu quero trazer para nós? Vamos ler o versículo 23, que o versículo 23 encerra aqui esse trecho. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu, e foram seu senhor, e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas de Círios na terra de Israel. Irmão, que Deus está falando comigo e com você? Presta bem atenção, temor no coração, em nome de Jesus. Deus deu o domínio da situação, não deu? Deus vai te dar o domínio da situação. Para você saber, para eu saber, Deus dá domínio para eu saber o que fazer. Diante da situação, qual foi a atitude do Eliseu? Chegou lá perto do rei de Israel. O rei de Israel queria matar aqueles soldados todos. Não, não vai matar, não, vai dar pão e água. A estratégia de Deus é diferente da minha e da sua. Em nome de Jesus, o que eu preciso prestar atenção? Que os tropas da Síria não entrou mais em Israel depois dessa atitude, irmão. Claro, passou um bom tempo até que as coisas mudaram novamente, mas ficou um bom tempo sem ter guerra, sem aquele povo entrar lá dentro, querido. Em nome de Jesus, preste bem atenção. Em nome de Jesus, Deus é fiel e poderoso e as coisas estão acontecendo debaixo do cuidado e da misericórdia de Deus. Além de abrir a sua visão espiritual, Ele vai te direcionar o que vai fazer. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Tem projeto novo que está no princípio na minha e na sua vida. Aí às vezes nós não sabemos se vamos para cá, se vamos para lá, se lidamos com fulano, se lidamos com ciclano, vai para tal lado, vem para esse lado, faz tal coisa. Deus vai dar a estratégia, porque o projeto é maior do que você, o projeto é maior do que eu. Tá na mão de Deus, querido. Ele colocou algo na tua mão que está maior e nós precisamos ter sabedoria para agir conforme a direção de Deus. Aí ele fala assim, ó, Jeremias 10, 23, só para me concluir aqui. Ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Vamos emendar no provérbio 3,5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Eu preciso reconhecer o caminho, mesmo que não seja aquilo que eu estou afim. Mas eu preciso enxergar Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. O que Ele está falando para mim e para você? Sei que ao homem não pertence, Jeremias 10, 23, provérbio 3, 5. Sei que ao homem não pertence o seu caminho. Sei que Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nele compete traçar os seus passos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não apoie no teu entendimento. Irmão, Deus está fazendo as coisas na nossa vida e eu preciso entender. Primeira coisa, tá? Princípio, tem um projeto novo que é o princípio, tá acontecendo novo na nossa vida. Eu não sei o que fazer, tá tudo escuro, mas o Espírito Santo está se movimentando na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus, para nos dar a direção. Não sei o que fazer, tá escuro. Deus disse: haja luz. O que é a luz? Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Traz a palavra, compara a palavra nessa situação, em nome de Jesus. Eu não estou entendendo como é que cercou aqui, não sei o que fazer. Deus vai abrir os nossos olhos para dar início, e para continuar o projeto que Ele tem. Qual que era o projeto? Não ter mais guerra ali, mas o que precisava fazer? E lá no espiritual, o que era o espiritual? Era o Eliseu que estava enxergando o mundo espiritual. Qual foi a atitude? Deus deu a atitude para ele. Vamos matar todo mundo? O rei falou.
Aquela era estratégia humana. Deus dá direção para a estratégia espiritual. Não, você vai dar comida para eles e eles vão voltar para o Senhor dele. O que aconteceu depois disso? Ó, não teve mais a tropa da Síria não entrou mais lá. Por quê? Porque a estratégia de Deus, o projeto de Deus tem continuação. O que eu preciso fazer? Não é o meu caminho não é meu, é do Senhor. E o que eu vou fazer? Continuar confiando em Deus. E vamos orar em nome de Jesus, que Deus já abriu a tua visão. Graças a Deus, aleluia. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu te louvo, te exalto pelo teu poder e a tua graça. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos espirituais e nos dar a direção, Senhor. Nós te louvamos. Eu peço a ti neste momento, Pai, alcança o meu irmão, a minha irmã, que está ouvindo essa palavra, Pai. Dá direção, abençoa com a tua graça, abençoa com o teu poder e a tua misericórdia. Opera com o teu reino e a tua justiça, Senhor. Manifesta do teu poder. Nós cremos, Deus, na tua bondade, na tua misericórdia, sabendo que o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Deus. Está escuro, tá sem forma, vazio, mas obrigado, porque o teu Espírito Santo está se movimentando. Que a luz da tua palavra possa nos fazer enxergar cada situação em detalhes. Espírito Santo, eu te peço, abre os meus olhos espirituais para continuar naquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, para continuar no projeto que o Senhor colocou, na direção que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Unge-nos com o teu poder e a tua graça, unge-nos com a tua unção e a tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que nós possamos agir conforme o Senhor projetou, porque a tua ideia é boa e nós entendemos, Pai, que o nosso caminho não é nosso, mas é seu, Pai. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo, te exalto. Alcança a vida do meu irmão, a vida da minha irmã nesta hora. Põe a tua mão com o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.